E hoje a gente começa falando de terapias, como eu já havia citado, e quanto elas fazem diferença nos problemas que a gente tem, né? Como ansiedade, depressão, que são tão comuns. Mas sim, né, gente, para outros fatores também. Quem conversa com a gente sobre isso é o psicólogo Lute Cristóforo, focado no método junguiano. Querido, seja muito bem-vindo ao Band Mulher. Eu que agradeço o convite, Ana, muito obrigado. Prazer estar aqui com você pela primeira vez e boa tarde para todos. Primeira vez, mais ou menos, né? Primeira vez no seu programa, né? Há 25 anos atrás eu toquei aqui nesse estúdio com uma banda de rock no programa Tic Tac, da Lucimela. Olha só. E nesse domingo eu participei de um programa do Famílias Oreia como ator também. Esse rapaz está na Band, cadê a plaquinha? Ele também tem que falar, tô na Band, É verdade. né? O tempo inteiro. Seja bem-vindo aí, obrigado. você, querido, um psicólogo, né? Que trata com o método junguiano, para a gente entender melhor esse aspecto do inconsciente e do consciente. Quais são as situações que você indica terapia, Lute? Todas. Eu digo que a terapia é um método para a vida, assim, sabe? Que é um método de autoconhecimento que a gente precisa estar constantemente fazendo, assim, sabe? A gente tem muitos aspectos inconscientes que a gente não reconhece, que a gente acaba descobrindo ou na projeção no outro, quando a gente se irrita muito com outra pessoa e aquilo mexe muito com o nosso emocional, ou então nos nossos sonhos, a gente sonha com algumas situações que estão presas no nosso inconsciente, a gente precisa analisar aquilo para ver o que está acontecendo, mas principalmente para a evolução nossa como ser humanos, para a gente melhorar nossos comportamentos, sabe? A gente precisa de terapia o tempo todo. A gente passa por conflitos o tempo todo também, coisas boas e coisas ruins acontecem todos os dias na vida de todo mundo. E a gente precisa aprender que focar nas coisas boas fazem com que a gente se sinta bem, e focar nas coisas ruins fazem com que a gente se sinta mal. Ai, gente, eu gosto tanto de falar desse assunto, eu quero tanto democratizar a terapia para vocês, independente da forma que você escolher, mas terapia faz tão bem, renova a gente, clareia os pensamentos, traz novas motivações, abre portas na cabeça que às vezes você sozinho não encontra, não adianta. E quais são os tipos diferentes de terapias que a gente encontra por aí, ou que você trabalha, por exemplo? Então, as abordagens da psicologia são bem variadas, né? Existe a junguiana, como a minha, que é a psicologia analítica, que ela estuda muito, ela trabalha muito o inconsciente, né? Ela é muito parecida, muito próxima da psicanálise, tanto que o Jung e o Freud, eles eram muito próximos, né? Mas existem diversas outras, existe a comportamental, a cognitiva, Gestalt, existem diversas. O grande erro das pessoas é achar que determinado problema funciona com um tipo específico de terapia ou de abordagem psicológica. E não é verdade. Todas as abordagens conseguem trabalhar todos os transtornos que a gente precisa resolver, entende? Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, o que eu mais trato, por exemplo, o que mais aparece para mim é a ansiedade. Ansiedade eu digo que é o mal do século, tá? 95% das pessoas sofrem algum nível de ansiedade. E daí eu digo que se as pessoas procurarem, as pessoas às vezes procuram, mas você é junguiano, então me falaram que a comportamental é melhor para a ansiedade. Não, não é, todas são boas. O que é importante é o vínculo terapêutico com o psicólogo, se ouvir também o outro lado, né? Porque o psicólogo ele vai te escutar sem julgamento, você vai ter a questão do sigilo, que é muito importante, então você pode falar sobre tudo na terapia. E isso faz com que a gente acabe aprendendo a lidar com os nossos problemas, com os padrões mentais, padrões de pensamento e ressignificar isso tudo. Uau! E o que você acha desses métodos alternativos que a gente encontra por aí? Tem muita coisa que é muito interessante, mas que eu sempre digo que tem que servir paralelamente à psicoterapia, tá? Então, por exemplo, hipnose. Hipnose é uma coisa muito interessante. Só que eu já fiz como paciente algumas consultas com um terapeuta que fazia hipnose e foi muito legal, foi muito válido. Só que tem que fazer a psicoterapia também, porque trabalha coisas separadas. Hoje em dia está muito na moda a constelação familiar. Sim. Também é bacana, também é interessante, mas faça a terapia junto. E outra coisa que também tem que andar paralelo é o tratamento psiquiátrico. A pessoa acha que tem depressão, toma remédio, tá bom. Não, o remédio é muito importante, o psiquiatra é muito importante, mas a terapia paralelamente é fundamental. Principalmente em casos de depressão, por exemplo. Eu tinha um grande amigo que era baixista da minha banda, há muitos anos atrás, tinha depressão e eu dizia, faça terapia, cara, você precisa conversar sobre as coisas. Não, eu vou no psiquiatra, tomo um remédio, tá tudo bem. Ele se suicidou há 6 anos atrás, enforcado. Quem descobriu foi a filha, que tinha 10 anos. A filha viu o pai enforcado. Então tem muitos casos assim de depressão que levam ao suicídio
e que se a pessoa fizer terapia, tem uma grande chance de resolver. Eu, graças a Deus, nunca perdi um paciente por suicídio. Já vieram vários a mim que tentaram suicídio antes ou tinham ideações e começaram a fazer terapia e graças a Deus eu nunca perdi nenhum. Mas eu já perdi 2 amigos, esse amigo há 6 anos atrás e uma amiga agora em dezembro. Uma amiga muito querida, muito bacana, nutricionista, bem-sucedida, da minha idade, amiga de infância, de colégio, do Bom Jesus. E ela nunca, super divertida, super alegre. Não dava nenhum tipo de nenhum sintoma, indício de que tinha nada, depressão. E daí se suicidou em dezembro agora. É um tema muito delicado, né? A gente gosta de alertar, a gente gosta de falar sobre saúde mental. E era justamente essa pergunta que eu ia fazer para você. Você, como psicólogo, estando em consultório, como vê a compreensão da população, da sociedade perante a saúde mental, ir procurar ajuda? Ainda existe muito preconceito, sabe? Tem gente que acha que não vai fazer terapia. Tem gente que eu escuto assim, não preciso de terapia porque eu não sou louco. Ai, mas eu escuto isso muito, ainda mais da geração assim, dos meus pais, eu escuto muito isso. Parece que você falhou na vida se você procurar uma terapia, né? E procurar ajuda é a maior amostra de força da pessoa. Todo mundo precisa de ajuda em alguma coisa durante a vida. E procurar ajuda psicológica faz com que você coloque o teu pensamento, sabe, no eixo, assim, e você não cometa erros que são bem comuns na vida, assim. Quando as pessoas, eu até brinco, né? Quando a pessoa fala assim, não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Eu falo assim, não precisa se preocupar, porque louco as pessoas internam, o psiquiatra vai internar. Aqui a gente trata pessoas, não trata problema, não trata só diagnósticos, entendeu? Olha só, Lute, eu adorei a nossa conversa. Por mim, eu ficaria a tarde inteira sem brincadeira falando desse tema. Quem me assiste com frequência sabe o quanto eu gosto, o quanto é incentivo. Eu fiz terapia por 10 anos. Aí hoje eu já estou de alta e às vezes eu vou lá e tá tudo certo. Mas tenho acompanhamento com um psiquiatra. Tive que voltar, mesmo depois de quilômetros de terapia, tive que procurar ajuda. Porque chega uma hora que você fala, opa, tem alguma coisa que não está certo, está saindo dos eixos. Enfim, gente, a terapia serve para você se organizar, para você ver com clareza, para você sentir as coisas e você não culpar as coisas, se organizar para que a vida flua melhor e, sem dúvida, os bons terapeutas estão aí para te fortalecer perante a vida. Quero que você venha mais vezes, combinado? Combinado. Tá Quando certo. quiser, é só me chamar que Muito estou obrigada. sempre à disposição.